Deus abençoe aqueles que nos acompanham neste momento aí também pela internet. Se você é um desigrejado, que tem acompanhado os cultos, mas ainda não congrega, não perca tempo. Você precisa estar no meio da noiva, no nome de Jesus. Volte para o Senhor, procure uma igreja para você congregar, um lugar para você amar, ser amado e usar os seus dons para a glória de Jesus. Para a glória de Jesus. Saiba de uma coisa, quem está indo para o inferno, está indo porque merece ir para o inferno. E quem está indo para o céu, está indo para o céu porque não merece. É graça pura. Mas não podemos deixar de congregar, como é costume de alguns. Precisamos estar no meio do povo de Deus. A igreja perfeita é aquela que se reunirá com o Cordeiro. As demais são imperfeitas. E se você encontrar uma igreja perfeita, pelo amor de Deus, não entre nela, porque você vai estragar essa igreja. Então, a igreja aqui na terra, ela é imperfeita ainda. Ela é perfeita na glória, na glória. Então, a igreja visível é cheia de defeitos. Então, esta igreja é uma igreja imperfeita, sendo pastoreada por diversos pastores imperfeitos. É graça pura. Então, se nós vamos para o céu, é pela misericórdia e pela graça de Deus. Abra sua Bíblia comigo, João, Evangelho de João, capítulo 4. Diz aí o texto que era necessário passar por Samaria. Jesus, para voltar ali para a Galileia, esse era o caminho, e ele teve um encontro junto a um poço com uma samaritana. Ali se inicia um diálogo, o Deus da distinção. A conversa começou em torno de água. Aquela mulher estava impregnada da água da terra, água dos homens, e Jesus estava dando a ela uma fonte de água viva. Há uma transformação na vida daquela mulher. Verso 19, diz assim o texto desta noite: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram seus discípulos, e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse, por que perguntas, ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Verso 21 ao verso 24, vamos juntos? Disse-lhe Jesus, vamos lá? Mulher, podes crer-me?
fale ao nosso coração. Pai, te louvamos, te bendizemos por tua palavra. Continue falando conosco, ó Deus. É o que nós te pedimos, por misericórdia e graça, no nome de Jesus. Amém e amém. Então, se a conversa anterior era sobre água, a conversa agora é sobre adoração. Adoração. Então, junto à fonte, Jesus está descedentando aquela mulher que tem uma sede espiritual gigante, vários conflitos, vários problemas. Já tinha tido 5 maridos, que ela tinha não era dela. Vida moral estava em baixa. Jesus está restaurando a vida desta mulher. E quando Jesus toca na vida desta mulher, com esta verdade transformadora, de repente essa mulher que havia chamado o Senhor Jesus de homem, de judeu, que depois chamou de Senhor, verso 19, diz assim: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Você reparou como Jesus vai entrando na história dessa mulher? Ela faz uma declaração: vejo que tu és profeta, não apenas o Senhor, não apenas um judeu, mas alguém que consegue discernir, expor, aplicar as Escrituras à vida dos seus ouvintes. De maneira prática, Jesus tinha entrado na história desta mulher. E de repente, de água, a conversa muda. Agora é a adoração. A adoração. Esse é o segundo aspecto do diálogo de Jesus, o segundo assunto que ele trata, que ele faz distinção agora entre a adoração cultural e a adoração espiritual. Adoração que é prestada por costume, por hábito, e a adoração que Deus requer. Adoração que Ele prescreve em Sua palavra. O Senhor Jesus está quebrando paradigmas culturais a respeito do que é adoração. O que é adoração. Não podemos esquecer do contexto aqui, de que Jesus está numa terra de samaritanos, do povo que foi paganizado, que foi misturado, um pouquinho de judeu com um tanto de gente da Mesopotâmia, que trouxe todos os tipos de cultos para ali e virou uma miscigenação, um misto de povo, um misto de culto, altares a tudo quanto é Deus, e inclusive adoravam também, sem conhecimento, a Yahvé. O povo que estava com a sua vida misturada, um pouquinho de Brasil, não é isso? Postes, ídolos para todo quanto é lado, há lugares de adoração. E nós temos uma preocupação tão grande, nós brasileiros, que somos extremamente místicos, gostamos de um paganismo, gostamos de lugares, sacralizamos lugares. Inclusive nós evangélicos, aqui é altar, ali é comum. Nós tornamos, inclusive, isso, nós mistificamos o lugar que nós cultuamos a Deus. A pessoa, para pisar aqui, ele tem que ser santo, ali ele não precisa. Ele tem que se consagrar, porque hoje ele vai para o altar. É falta de entendimento. Está ainda lá em Samaria. Continua lá. 20, 30, 40 anos de igreja, não compreendeu ainda o que é adoração espiritual. Jesus está descortinando, fazendo uma distinção entre uma antiga forma de adorar, cheio de problemas, para adoração espiritual. Ele está mudando a cabeça daquela mulher, a cultura da adoração, aquilo que se tinha, entendendo que a revelação das Escrituras ela acontece de maneira progressiva. É como uma peça de teatro que vai tendo os seus atos sendo contados. A gente não conhece, esse povo não conhecia a peça inteira. Hoje nós lemos as Escrituras com a peça contada. Nós precisamos ser melhor do que esse povo. Em nome de Jesus, temos que entender mais de adoração do que esse povo. E muitas vezes até entendemos, só não adoramos. Até entendemos, mas a nossa prática não condiz com aquilo que nós lemos, ou com aquilo que um dia
confessamos de que adoramos a esse Deus, da forma como Ele prescreve. Então a conversa muda. Verso 20 diz assim: nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizem que é em Jerusalém o lugar. Estou em dúvida, diz ela. É em Jerusalém ou é no Monte Gerizim? É Samaria ou é Jerusalém? Onde é o lugar para adorar? Nas peregrinações pela Terra Santa, tinha gente em cada lugar que coloca a mão na pedra, e aquele lugar ali faz o sinal, aquele lugar ela chora, porque aquele lugar é santo. Não importa como é que está a vida do adorador, o importante é o lugar. Isso é uma cultura pagã de adoração. Sacraliza o lugar, mas o adorador continua como estava. Olha para as Escrituras, a Bíblia diz que Deus rejeitou o culto de Caim, mas antes ele rejeitou Caim. Era a vida dele que estava ruim. É o coração dele que estava azedo. A Bíblia também diz que Deus recebeu Abel, então recebeu também a sua oferta. Não importa o altar onde você oferece o sacrifício, o seu coração está longe do Senhor. O Senhor não está procurando adoradores que fazem cera, que encenam, que são plásticos na adoração, fazem caretas, fazem tudo, e o coração longe de Deus. Não obedece os mandamentos. Quer provar amor a Deus? É pela obediência. O verdadeiro adorador ele é comprovado pela obediência, pela vida e obediência. Nossos pais adoram nesse monte, mas dizem que em Jerusalém é o lugar. Aí de repente Jesus fala assim: minha filha, não é nem Jerusalém nem nesse monte. No ano 125 antes de Cristo, um judeu destruiu aquele templo que havia lá no Monte Gerizim. E até hoje não tem nada lá mais, não tem lugar de adoração. No ano 70 da era cristã, o general Tito entra e destrói o templo de Jerusalém. Não ficou pedra sobre pedra. Não ficou nada. Não há mais Monte Gerizim e não há o templo mais. Onde adorar a Deus agora? Olha o Senhor Jesus que faz distinção de templos, que conhecia as ruínas onde os samaritanos adoravam naquela época. Ainda havia algumas ruínas, eles adoravam ali. Como também conhecia o templo. E quando os discípulos de Jesus entraram em Jerusalém, falaram: olha que pedras, olha que estrutura, olha que maravilha isso aqui. E Jesus disse: olha, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja destruída. Tudo caiu. Não há mais o templo. Se você vai em Jerusalém, o lugar mais próximo que você consegue chegar onde estava o templo é o muro das Lamentações, que estava próximo, onde os judeus param para fazer orações, o lugar mais próximo do templo, mas não há o templo mais. Então não há mais um lugar de adoração prescrito. Não há mais. A adoração cultural ela foi abolida ali. Foi abolida. E precisava entender, olha só, Jesus muda de água para a adoração. De água para a adoração. Onde podemos adorar a Deus? Essa é a dúvida da mulher. E Jesus vai dizer: olha, pode crer-me que a hora vem, enquanto nem aqui e nem ali. Nem no lugar, nem no outro. E ele diz assim, vós, versículo 22, vós adorais o que não conheceis. Por que Jesus disse isso? Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Porque os samaritanos estavam com um culto misto. Se envolveram com tudo que era tipo de culto, e misturou tudo aquilo ali, como tivesse batido um liquidificador. E o culto daquele povo era um culto cheio de símbolos que não tem nas Escrituras. Ainda que declaravam que Yahvé era Deus, eles levantavam outros altares, não conheciam o Deus que adoravam. Olha, apesar de todas as limitações, os judeus ainda prestavam o culto segundo o Antigo Testamento, você sabia disso?
ainda cumpria os rituais, tinha o conhecimento, como tem até hoje. Mas os samaritanos não, perdidos em sua adoração. Por isso Jesus vai destacar aqui, olha, vocês adoram o que vocês não conhecem. Você precisa conhecer. Os judeus sabem o que estão fazendo. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai. Jesus destaca o objeto da adoração. Não é onde adorar. Não é onde adorar. É a quem adorar. Não é apenas a quem adorar. É como adorar. Deus não procura adoração. Deus procura adoradores. Presta atenção. Deus não está nem aí para a nossa adoração, Ele está aí para nós. Ele está preocupado conosco. Ele quer ter um relacionamento pessoal conosco. O maior culto que nós podemos prestar a Deus é a nossa vida santa diante dEle. É andar na presença dEle e ser perfeito. Porque Deus agradou primeiro de Abel, depois do que ele fez. Se ele tivesse feito um culto muito bonito, a vida ruim, Deus tinha rejeitado. Qual é mais importante, o culto ou a vida? Aquilo que se apresenta no altar ou aquilo que você é? A aparência ou a realidade? O culto cultural ou o culto espiritual? Diz o texto. Mas vem a hora, já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então existem adoradores que não são verdadeiros. Olha aí, está no texto. Estão adorando a tudo, não são verdadeiros adoradores, porque os verdadeiros adoradores, somente esses, conseguem adorar quem? O Pai. O Pai. E só conseguimos adorar o Pai em espírito e em verdade, em espírito e em verdade. E são esses que o Pai está procurando, em espírito e em verdade. Só adoramos a Deus quando o Espírito Santo trabalha dentro de nós. O nosso culto é extremamente espiritual, quando ele vai moldando as nossas faculdades, o nosso conhecimento, o nosso intelecto, as nossas vontades vão sendo transformadas nas vontades de Deus. Quando os nossos sentimentos são aflorados, genuínos, pela pessoa do Cristo, aí passamos a adorar a Deus em espírito, não é no lugar. Se você entrar no seu quarto e fechar a tua porta e orar em secreto, o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Ali você tem um altar. Um altar. Porque o nosso Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Onde Ele habita? Em pessoas. Ele habita em nós. Quando o Senhor Jesus subiu aos céus, Ele derramou sobre nós do seu Espírito. E todo aquele que recebe a Cristo em seu coração, uma obra extremamente espiritual, uma obra do céu, é transformado. Ele recebe o Santo Espírito da promessa, e ele precisa se encher desse Espírito dia a dia, para que ele possa cultuar a Deus em espírito e em verdade. Em verdade tem a ver com as Escrituras, tem a ver com o conteúdo da sua adoração. Tem a ver com conhecimento sobre quem você está adorando. Não é como os samaritanos que não sabiam a quem adorar. Para conhecer o seu Deus, você precisa amar
tudo relacionado ao seu Deus, em especial sua palavra, em especial o seu tempo de oração. Se você não tem um relacionamento pessoal com Deus, a sua religião é uma religião pagã, vã, sem sentido, porque você precisa conhecer esse Deus, sua adoração precisa ser verdadeira, em verdade, na verdade, na palavra, de maneira correta. Precisa se conhecer o Deus a quem você adora. O verso 24 diz assim: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Esse Deus que é Espírito é o Deus invisível, é o Deus que te vê em secreto e te recompensa. É o Deus que conhece o seu coração, que sonda o seu coração. Aquela mulher não havia falado nada da vida dela, mas Jesus falou tudo sobre a vida dela. É o Deus que conhece as nossas andanças, sabe o que se passa na nossa mente. A palavra não nos chegou à língua. Ele já conhece toda. Esse Deus é um Deus pessoal. É um Deus relacional. É um Deus que está interessado no adorador. E diz que Ele procura adoradores. Quer dizer para você que a adoração não tem nada a ver com música. Mas pode ter música na sua adoração. Tem gente que acha que é só ligar o rádio que está adorando a Deus. A adoração tem a ver com amor verdadeiro, genuíno, amor obediente. Que faz o que diz as Escrituras, que obedece o que Deus manda. Não é porque você canta bem que você louva o Senhor. Porque o seu louvor, a sua adoração, ela precisa ser verdadeira, tem a ver com a sua vida. Porque a sua vida é a sua adoração. Você pode prestar um culto bonito para Deus. A liturgia pode estar perfeita, os tempos certinhos, as temáticas bonitas, tudo está bonito. Mas sua vida estiver estragada, Deus vomita aquilo. É imundo. Muitas pessoas levavam seus animais para sacrifício no templo, para prestar um culto a Deus. E havia no tempo de Jesus já quem fazia o serviço, tinha os cambistas do templo, que trocavam moedas, tinha os que vendiam já a ovelhinha totalmente branquinha, preparada, lavadinha, preparada para o sacrifício. Era perfeito, era bonito. E o adorador, onde entrava nessa história? Então, diante das pessoas havia lágrimas, impressionava, havia pompa. Amados, nós não podemos esquecer o Deus que tudo vê, que tudo vê, que tudo vê. Dentro do templo, ser crente é muito fácil. Todo mundo aqui vem com Bíblia debaixo do braço. Todo mundo aqui tem a mesma gíria, o mesmo evangeliquez. É quando nós saímos daqui. Tem a ver com o que anda no nosso pensamento. Se nós estamos lá dentro de Filipenses 4:8, em que pensar, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é perfeito, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Isso é culto a Deus. Quando Paulo vai dizer lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, que nós devemos transformar, pela renovação da nossa mente, tem a ver, esse culto começa aqui, cabeça. Mas ele desce. Ele tem a ver com
que tem aqui dentro? Quais sentimentos estão a respeito de quem eu adoro? Como é que eu posso chamar de pai se eu sou um bastardo? Preste atenção nisso. Se eu não sou um filho obediente, um filho que dou alegria ao pai. Olha a afirmação que Deus faz a respeito do seu filho, pelo menos 3 vezes nas Escrituras. Deus aponta para a terra e diz: este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Se Deus não encontra prazer em nossa vida, que adoração podemos prestar a Ele? Gente, o relacionamento de Jesus com esta mulher, esse diálogo, ele vai mais fundo. Jesus invade a alma desta mulher, transformando a sua concepção pagã de adoração. E de repente ela diz o seguinte, no versículo 25, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo, quando ele vier, ele vai anunciar todas as coisas, ele vai abrir nossa mente. Com todos os defeitos que os samaritanos tinham, eles esperavam mais o Messias do que os próprios judeus. O Messias que viria transformar todo o sistema que havia naquele tempo. E Jesus de repente disse assim: eu sou, eu que estou falando contigo. A porta estava aberta. Era hora de entrar. O Deus, o eu sou, se apresenta para ela. De um simples judeu junto a uma fonte. De uma declaração de Senhor, de profeta. Agora, ela está diante do Messias, do Cristo. Revelação progressiva no diálogo. O Deus da distinção. Diz o texto que nesse ponto os discípulos chegaram. Ficaram admirados de que ele conversava com uma mulher. Mas ó, ninguém, todo mundo de bico calado, não cogitaram falar coisa alguma, perguntar nada. O silêncio. O mestre está trabalhando. O mestre está trabalhando. Se você vai ler novamente o texto, você vai ver a percepção que eu tenho, que você pode ter em nome de Jesus. De que aquilo que parecia ser apenas um trajeto para uma outra cidade, aquilo que parecia somente um copo d'água a ser tomado junto à fonte, uma pequena conversa, Jesus entra na história daquela pessoa, muda sua água, agora muda sua cabeça, sobre o que é a adoração. A quem devemos adorar? Adoramos o Pai, na pessoa do Filho, por ação do Espírito, e só assim podemos adorar a Deus. Adoramos o Pai. Podemos inclusive chamá-lo de Pai querido, de Paizinho. Então, se você não tem pai nesta terra mais, fique sabendo que você tem um Pai no céu que te ouve e está disposto a um relacionamento contigo. Ele está ansioso em ter pessoas que o servem de maneira correta, que evidenciam a verdadeira religião cristã, que quer ter um relacionamento vivo e verdadeiro com Ele, sem intermediação sacerdotal. É um Deus que não está preocupado com os prédios que nós construímos, com a organização de nossas liturgias, mas com as vidas que ali o adoram. O Senhor Jesus quebrou todo o sistema farisaico da época, quebrou a firma. Tudo era construído pela forma, pelo lugar. E a igreja cristã vai nascer sem templo. Pensa num negócio desse. Não tem lugar para reunir. Onde o povo adora, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá estarei. Ele está aqui no nosso meio hoje. Quer o lugar do templo? É aqui. Mas o templo pode ser seu quarto.
E por muitos anos, o tempo que eu adorava a Deus, era num ônibus que eu andava 1h30, às vezes, em pé. E eu fechava os olhos naquele ônibus, eu ia orando por cada pessoa que estava naquele ônibus. E não foram poucas vezes que eu fiz isso. Orando por cada um. Às vezes eu parava observando para uma pessoa, eu começava a descrevê-la diante de Deus. Deus, tem algo que está acontecendo nessa vida que só o Senhor sabe. Eu lembro de uma jovem que entrou no ônibus uma vez, e eu olhei para ela com um olho de misericórdia. O nome dela era Vera. Eu falei, Senhor, o Senhor tem algo com essa mulher. Eu me aproximei. Eu falei do amor de Deus para ela. Eu desafiei ela a entregar a vida a Cristo. O ônibus tinha umas 100 pessoas, estava lotado. E ela estava quebrantada. Eu me lembro que quando eu falei com ela assim, você quer entregar sua vida a Jesus agora? Ela me disse assim, olha, eu tenho ainda a última festa para me ir. Ela era uma menina dark, que vivia fazendo umas coisas esquisitas dentro do cemitério. Talvez ela esteja me ouvindo hoje. Sabe, mexendo uns cultos esquisitos. Eu falei, Vera, é hoje. E nós ajoelhamos dentro de um ônibus lotado. Mas ninguém conseguiu vaiar. Houve um silêncio naquele ônibus e nós oramos. E eu aproveitei a oportunidade. Eu sou um bom vendedor. Em voz alta. Vai que mais alguém resolva fazer a mesma oração. Um doido. Aquele lugar foi um lugar de adoração. No domingo eu vejo uma menina entrando na igreja, ainda com roupas pretas, para a escola dominical. Que alegria. Que alegria. Ver Deus operando. Uma samaritana, que Deus mudou a mente, o coração. Esta porção termina dizendo o seguinte, ó, quanto a mulher deixou o seu cântaro. Deixou o seu cântaro. O texto continua, foi à cidade. E disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Messias? Ele contou tudo. Ele fez um ultrassom, ele fez uma ressonância, uma tomografia da minha vida. Ele me viu por dentro. Viu minhas angústias, minhas lutas, os meus pecados. É esse, porventura, o Cristo. Esta mulher se tornou uma missionária. Olha o chamado ali, que coisa maravilhosa. A grande ordem do Senhor Jesus para a igreja qualquer, fazer discípulos em todas as nações. Ir por todo mundo e pregar o evangelho. É a única ordem que ele deixou para a igreja. Nós somos criados para a glória de Deus, para adorar a Deus. Só adoramos a Deus se nós cumprimos suas ordens. Um culto bom prestado a Deus é o culto da obediência. Crente que não evangeliza, que culto ele pode ter a oferecer a Deus? Que adoração é esta que não obedece a ordem que ele deu? Gente, essa mulher não perdeu tempo. Ela não vai buscar água mais, o cântaro ficou ali, ela foi à cidade, onde o povo está. E assim como Filipe disse para Natanael, quando Natanael perguntou, olha, de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Ele disse assim, vinde e vede. Vem ver. Olha só, mais um evangelista aí. Ela assim, vem para vocês verem. E diz o texto, e saíram, está aí, pois da cidade, e vieram ter com ele. Aquele poço ficou cheio de gente.
E ela não precisou muito. Ela disse assim: olha, contou tudo sobre a minha vida. Porventura ele é o Messias esperado? A notícia, uma multidão. Qual era o conhecimento doutrinário que ela tinha? Ela não passou pela classe de princípios, não deu tempo. Ela não fez treinamento de evangelismo explosivo. Ela não fez curso de células. Ela não fez seminário. Mas ela despertou a cidade. Um movimento se inicia ali. O Deus da distinção tira-nos da inércia ou do culto errado, pagão, e nos leva a sermos adoradores espirituais. Eu entendo que todas as vezes que eu abro a boca para falar do Senhor Jesus, eu estou cultuando o Rei Jesus, porque eu estou obedecendo a uma ordem dada à igreja. Estou ali a serviço do Rei Jesus, eu sou embaixador. Eu exorto, eu prego, eu amo, eu curo, no nome de Jesus. Eu sou um instrumento nas mãos dele. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, em qualquer lugar. Em qualquer lugar. O lugar mais difícil para adorar a Deus é aqui. Porque aqui não é qualquer lugar. Aqui nós já temos um serviço organizado para se fazer. Mas é lá no dia a dia que nós somos desafiados a cultuar a Deus. É diante do patrão, dos colegas de trabalho, é na escola, é diante dos amigos, é da família. É diante dos inimigos, das circunstâncias, do período nervoso. Aqui está tudo já orquestrado. Para um culto. Para mim é o lugar mais difícil. Porque já está tudo preparado. É mais mecânico do que espontâneo. A espontaneidade da vida está lá fora. Onde nós podemos cultuar Deus em espírito e em verdade. Fazer da nossa vida um culto. Aí sim, o dia que nós chegamos no domingo aqui. Nós vimos para entregar um culto da semana. Sabe, aquela semana bem vivida. Da presença do Senhor. Onde nós o cultuamos. Nós vamos celebrar aqui aquilo que Deus fez em minha vida. O culto que eu prestei a Ele. Quando eu fiz a prova, eu não colei, eu estudei bastante, eu procurei fazer o meu melhor. Quando no trabalho, eu não fui o Batman, não morceguei, não não deixei de fazer o que devia fazer. Eu não fiquei ali criando encrenca no trabalho, pelo contrário, eu trabalhei, eu honrei o salário que eu recebo. Eu cheguei no horário. Eu procurei que nos meus lábios saísse sempre palavra que edificasse durante toda a semana. Eu edifiquei vidas. Eu não semeei contendas, eu não criei confusão. Pelo contrário, eu procurei a unidade do corpo de Cristo. E onde eu estive, eu fui uma bênção. Deus vai se agradar do seu culto, se Ele se agradar da sua vida. Nós não podemos prestar a Deus um culto ou uma adoração cultural. Os pagãos fazem isso melhor que a gente. Nós somos chamados para sermos adoradores que adorem de maneira espiritual. Tudo na vida é espiritual. Até um copo d'água dado a um pequenino. É um culto a Deus. O culto é a vida. E esta mulher presta um culto excelente. A vida transformada desta mulher é proclamar o Messias. Proclamar o Messias. O primeiro pregador do Cristo foi esta mulher. Foi esta samaritana. Que o Senhor Jesus possa nesta noite nos despertar e mudar o nosso culto se prestarmos culto errado ao Senhor. Se não entendemos ou não conhecemos o Deus a quem nós nos relacionamos, não é o lugar, é a quem adoramos. E nós só podemos adorar em espírito e em verdade.
baixe sua fronte, nós vamos orar enquanto o louvor vai assumindo. Esse é o primeiro fruto, ou o primeiro resultado da conversão dessa mulher, é saber que uma pessoa se reconhece como uma pobre pecadora, confessa Jesus como seu Senhor, seu Salvador, passa agora a anunciar à cidade o que Jesus fez na sua vida, o que Ele contou a respeito dela, que mudou. A palavra do Senhor não volta vazia. No coração daquela mulher produziu vida, no nosso coração nesta noite, que o Espírito Santo da promessa possa produzir vida no nome de Jesus. Se você não tem adorado a Deus em espírito e verdade, peça perdão nesta noite. Fala com Ele: Senhor, eu quero te adorar em espírito e verdade, eu quero ser um verdadeiro adorador. Eu quero adorar o Pai em espírito e em verdade. Eu quero ser encontrado na minha adoração, Senhor. Em nome de Jesus. Ore aí, levanta a sua voz. Coloque-se diante do Senhor. Para que o seu culto seja transformado. Para que o seu culto seja agradável ao Senhor. Para que Ele se agrade de sua vida. Assim também se agradará de sua oferta. Tudo que nós podemos oferecer a Deus, o mais precioso é a nossa vida. É o nosso tempo, é a nossa fidelidade, é aquilo que é verdadeiro. E a nossa adoração extremamente espiritual. Pois adoramos em espírito, na ação do poder do Espírito Santo, que age em nós com gemidos inexprimíveis. Ele muda a nossa oração, Ele canaliza a nossa adoração, para que o Pai seja adorado. Pai, colocamos nossas vidas diante do Senhor, pedimos que o Senhor possa ter misericórdia de nós, assim como o Senhor encontrou aquela mulher junto à fonte. Deus, ela tinha uma vida vazia, sem sentido, ó Deus, uma vida de moralidade baixa, ó Deus, ela estava na contramão da Tua vontade. Mas o Senhor foi e olhou com ela, para ela com olhos de misericórdia, de graça, Senhor. O Senhor tirou aquela água suja, ó Deus, e o Senhor colocou nela uma fonte. O Senhor mudou a sua mente quanto à verdadeira adoração, ó Pai. O Senhor não é adorado em lugares, o Senhor é adorado na pessoa do Teu Filho. Tu é adorado, ó Deus, através de verdadeiros adoradores, que cheios de Ti, movidos pelo Teu Espírito, em obediência à Tua palavra, podem Te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Desperta em nós verdadeiros adoradores, ó Deus. Que nesta geração nós possamos Te adorar com alegria, muito mais do que a música, com ela também, Senhor, mas a nossa vida possa tocar notas preciosas, uma melodia linda diante do Senhor, para que o Senhor possa olhar para nós e se agradar de nossas vidas. Ó Espírito Santo, venha nos assistir em nossa adoração, na nossa oração, na nossa dinâmica de vida, porque nós não sabemos orar, nós não sabemos adorar. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, move em nossas vidas para que nós possamos Te adorar como o Senhor quer ser adorado. Muda a liturgia da nossa vida, tira o misticismo, Senhor, tira todo o espírito pagão, tira todo o altar da nossa vida, todo o altar que foi conduzido a outros deuses, tudo aquilo que tem ocupado o nosso tempo, a nossa vida, e que não tem prestado culto ao Senhor, e muda a nossa vida para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Não queremos ser, ó Deus, evangélicos idólatras, queremos ser crentes transformados, cheios do Teu Espírito, que podem Te adorar em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor com esta canção.
Você pode se colocar de pé, meu? Deus abençoe ricamente a sua vida. Às 0h nós começamos aí nosso tempo de oração. Então você deve ter pegado o seu horário. Seja pontual. Quem sabe o Espírito Santo vai te conduzir muito mais do que meia hora de oração na madrugada ou durante o horário que você separou. Que Ele possa te conduzir em adoração ao Senhor. Em nome de Jesus. Na terça-feira, dia 1º, nós temos aqui o dia da família. Nós possamos ir com muita alegria celebrar o Senhor, ter esse tempo de comunhão, fazer esse dia marcante na vida de nossa igreja, em nome de Jesus, tá bom? Então, a partir das 10h, na terça-feira, estamos aqui. Se você não deu o seu nome, tinha 5 vagas ali ainda, procura na saída, tá bom? É o seu tempo de você participar na terça-feira desse dia especial de comunhão. Nós vamos terminar o dia com um tempo de oração. Que coisa boa, hein? Às 17h. Então vamos passar o dia aqui na terça-feira. Esse dia, esse feriado é nosso e nós vamos remir esse tempo na presença do Senhor. Então vai ter muito menino correndo, todo mundo vai ter que cooperar para que tudo possa concorrer da melhor maneira possível. As equipes estão aí distribuídas para cada um fazer sua parte. Nós vamos precisar do empenho de toda a igreja se envolvendo no dia, nos ajudar aí, olhos atentos, não é isso? O menino correu, porque nós separamos as equipes, mas graças a Deus a igreja está crescendo, muita gente. Então louvado seja o Senhor. Nós vamos aproveitar bem esse tempo. Nós vamos impetrar a bênção, depois você tem direito a pelo menos uns 10 abraços arrochados aí. Tá bom? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a doce comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, repouse sobre nós, sobre o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Boa noite para você. Dê pelo menos 10 abraços aí, seu irmão, dá boas-vindas àquele que está chegando.
Em nome de Jesus, nossos convidados, nossos visitantes. Aí, ó, tem uma cantina, você pode investir na nossa juventude. Tem a esfirra aí, ó, R$4 com uma bebida. Desce lá embaixo para você investir. Deus te abençoe.